Tendo em vista a necessidade de tornar as aulas de matemática mais prazerosas, dinâmicas e participativas, a fim de desenvolver no educando as habilidades e competências propostas para o 9º ano do ensino fundamental, anos finais, o projeto busca trabalhar o lúdico no processo de ensino-aprendizagem, despertando no educando a curiosidade, levando aos desafios que o permita ampliar seus conhecimentos, estimulando a criatividade e a capacidade de resolver problemas, desenvolver o raciocínio lógico e seus aspectos cognitivos. Para promover aprendizagens significativas e desenvolver habilidades e competências nos alunos, é necessário planejar aulas que tenham como ponto de partida o contexto local dos estudantes, levando em conta suas falas e conhecimentos, a princípio de senso comum, para um conhecimento mais sistematizado, científico. A aula planejada precisa ter utilização prática e fazer sentido para a vida, ou seja, os alunos precisam entender o que, para quê, por quê e quando vão utilizar o que aprendem na escola. Desta maneira, a avaliação deve ter caráter formativo, formando no processo efetivado pelas trilhas que os estudantes percorrem e valorizam o erro como novo ponto de partida. Assim, não basta mais somente a utilização de recursos como giz, lousa, livros e avaliação técnica de medição de conteúdo, mas a utilização efetiva de recursos tecnológicos e procedimentos avaliativos que realmente mostram o domínio de aprendizagem e o uso do cotidiano, como jogos lúdicos e tecnologia, que não podem mais ser ignorados por professores e pela instituição escolar. Acredita-se que a inserção de jogos lúdicos como ferramenta de avaliação e com fim pedagógico, a prática docente se torna mais efetiva, auxiliando muito o docente na mediação dos conhecimentos e na apropriação deles pelos alunos. Ademais, ela torna-se mais instigante e desafiadora, fazendo com que a aprendizagem seja mais significativa e eficiente. Este trabalho pretende demonstrar como pode-se elaborar uma proposta de avaliação em uma perspectiva formativa, utilizando como ferramenta os jogos para verificar o conteúdo e a utilização de números racionais para o 9º ano do ensino fundamental, anos finais. Desta forma, o projeto supracitado visa levar o aluno a vivenciar tais experiências através de jogos de forma lúdica, estimulando também o processo de interação, uma vez que as atividades serão desenvolvidas em grupo, onde os alunos poderão compartilhar o conhecimento e trocar ideias e estratégias, tendo o professor como mediador dessas atividades. Nesta perspectiva, este projeto visa contribuir para a melhoria das aulas de matemática, bem como a inovação da prática educacional docente em busca do êxito na vida educacional do educando, proporcionando uma aprendizagem mais significativa, prática e prazerosa. Na parte prática do projeto, realizamos 2 etapas. Na primeira etapa, o grupo fez um contato com a escola, que no caso foi a Escola Estadual Professora Lídia Ivone Gomes Marques, da cidade de Garça, São Paulo. Neste primeiro contato, houve uma conversa informal com funcionários da escola, professor de matemática, vice-diretora, coordenadora, dentre outros, para a observação das dificuldades da escola, incluindo as dificuldades dos alunos e dos professores quanto ao quesito de avaliação. Também, neste primeiro contato, o grupo fez a aplicação de questionários tanto a professores quanto a alunos do 9º ano para verificar os problemas referentes à matemática. Após este primeiro contato, o grupo pôde perceber que os alunos do 9º ano apresentavam dificuldades com incógnitas, quando se misturam números e letras, como também foi notável a aversão da grande maioria à disciplina matemática, por acharem uma matéria difícil, complicada. Quando questionados sobre prova,
foi claro o medo dos alunos, medo por não entenderem o conteúdo, medo de errar, medo de ser avaliado. Frente a este cenário encontrado, o grupo buscou estratégias tanto para avaliar estes alunos sem causar o medo, quanto para apresentar o conteúdo de uma forma que os alunos se interessassem em aprender, percebendo a utilidade do conteúdo em seu dia a dia. A estratégia apresentada e realizada pelo grupo consistiu em 3 encontros, que fazem parte da segunda etapa do trabalho. O primeiro encontro foi realizado em uma aula de 50 minutos e teve por finalidade avaliar o que os alunos sabiam sobre números racionais e inserção de incógnitas em situações problemas. Para este encontro, o grupo se utilizou da roda de conversa e algumas dinâmicas para avaliar o que os alunos sabiam do conteúdo. Iniciamos com perguntas abertas, como: o que é matemática? Você gosta de matemática? Onde encontramos matemática na vida? E após esse início de conversa, buscamos introduzir perguntas mais direcionadas ao conteúdo ao qual gostaríamos de trabalhar. Números naturais, inteiros, racionais e a temível incógnita X. Também buscamos interagir através de um quebra-gelo, adivinhar a quantidade de bolinhas de gude dentro do pote, sendo este o que permitiu o link com a definição de números naturais. E depois utilizamos imagens para exemplificarmos a questão de números negativos e também racionais. Neste primeiro encontro, a participação foi bem pequena. Os alunos quase não interagiram. O segundo encontro foi realizado em uma aula de 50 minutos e teve por objetivo expor o conteúdo avaliado anteriormente, utilizando a tecnologia e o lúdico para auxiliar no entendimento deste. Para isto, utilizamos o Data Show e algumas dinâmicas. Para falar de números naturais, realizamos a dinâmica cantar e contar. Então, convidamos um aluno para cantar enquanto contava durante 1 minuto a quantidade de feijões de um pote. Ao final deste tempo, ele falou quantos haviam. Essa dinâmica nos permitiu enfatizar a utilização dos números naturais para a contagem, para a quantidade. A fim de falar dos números inteiros, dissemos que estes englobavam os naturais mais os negativos inteiros. Para isto, foi feita uma brincadeira onde havia uma reta no chão do número -5 ao +5, onde 2 participantes iniciaram o jogo no número 0 e outros 2 eram responsáveis por jogar os dados, um representando os números negativos e outro os números positivos. Os participantes jogavam os 2 dados e realizavam a soma dos números, e a partir do resultado obtido, os alunos que estavam sobre a reta se deslocavam. Este simples jogo permitiu que os alunos compreendessem o conceito de números inteiros através de uma forma lúdica. Para falar de números racionais, dissemos que estes englobavam os inteiros e, além dos inteiros, haviam os quebrados. Mas não qualquer tipo de quebrado, mas os que pudessem ser apresentados em forma de razão, em forma de fração. Para fixar a ideia, utilizamos imagens de pizzas, bolos e chocolates. Ao final, apresentamos equações simples, com a incógnita X, equações de primeiro grau, e desafiamos os alunos a encontrarem o resultado e dizerem em qual conjunto de números o resultado estava. Neste segundo encontro, a interação dos alunos melhorou bastante em relação ao primeiro.
O terceiro encontro foi, de fato, a proposta principal do projeto para avaliação do conteúdo de forma lúdica. Para este, foi preparado um tabuleiro humano. Neste tabuleiro, havia perguntas e desafios sobre o conteúdo, os quais avaliavam os alunos sem que sentissem medo da prova, pois ocorreu de forma dinâmica e com brincadeiras. O tabuleiro foi feito com tatames de EVA, dividido em 39 casas. O tabuleiro contou com 11 casas com perguntas e 8 casas com desafios. Para a realização do jogo, a sala foi dividida em 5 grupos com 5 alunos. Cada grupo escolhia um componente para ser a peça que ficaria andando no tabuleiro. Todos os grupos lançaram o dado para decisão de qual seria a ordem de jogada. Quando o grupo lançava o dado, o aluno peça andava no tabuleiro. Ao cair numa casa com pergunta ou desafio, o grupo, juntamente com o aluno peça, se reuniam para responder ou realizar o desafio proposto. A não realização do desafio ou o errar a resposta da pergunta, a peça poderia voltar algumas casas, ficar uma rodada sem jogar ou o grupo pagaria um mico. Neste terceiro encontro, os alunos participaram de forma bastante ativa. Todos participaram, se divertiram e, através dos erros, aprenderam também. Pois, quando erravam alguma pergunta, explicávamos o porquê do erro e, motivados pela brincadeira e o desejo de vencer, prestavam atenção. E depois era possível observar o grupo conversando para aprender de fato o conteúdo. Eu achei assim, foi bem divertido a gente aprender assim, uma brincadeira. Na aula lá tava aquela aulinha assim, meio desanimada e tal, mas aqui deu pra dar uma reanimada, aprender até mais. Foi bastante divertido, porque bastante gente interagiu com a brincadeira e a gente conseguiu aprender e se divertir no mesmo tempo. Isso. Os números naturais. Sim. Foi bem legal. Queria parabenizar o grupo que fez esse trabalho majestoso aqui conosco. Nós estamos hoje na escola Lidivone, nós trabalhamos com os alunos do 9º ano. Foi realizada então uma adaptação curricular com os conteúdos que é trabalhado com as professoras em matemática e através de uma gincana. Deu pra gente ver bastante que os alunos interagiram, cada grupo era formado por um perfil de aluno, mas ao final todos somavam suas qualidades e eles se envolveram bastante. Foi uma atividade, passamos ali mais ou menos uma hora e meia com eles, foi divertido e o legal de ver é que eles foram interagindo a cada rodada e eles lembravam das perguntas anteriores. No final nós fizemos a premiação e avalio como positivo. Foi um trabalho que foi muito positivo para o grupo. Parabenizo a todos os participantes envolvidos, estão de parabéns. A escola também já nos deu os parabéns para que pudesse passar para vocês e disse que está de portas abertas para quando vocês precisar desenvolver outro projeto desse. Parabéns a todos. Bom dia, eu sou Fátima Nunes, supervisora da Secretaria Municipal de Educação de Garça e gostaria de parabenizar as atividades que as alunas da Univesp aplicaram com os alunos da escola Lídia Ivone. Foi muito gratificante naquele momento observar os alunos, os jovens ali aprendendo conceitos matemáticos, analisando as respostas de alguma questão anterior e aplicando na próxima questão. Foi muito valoroso e muito gratificante porque às vezes em sala de aula, no ensino tradicional, eles não conseguem fazer essa relação e ali foi possível observar que eles praticavam
ensinamentos, os conhecimentos anteriores. Parabéns à Univesp, parabéns às alunas. Queria completar que essa atividade ela poderia e deve ser usada inclusive como avaliação dos alunos, porque ali na prática eles vão aplicando esses conceitos e é possível que o professor olhe para essas atividades e compreendeu. Então, parabenizo as alunas e queria dizer assim que é uma atividade que a gente pode replicar no município de Garça com os alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, especialmente com a turma do 5º ano, que fazem Saresp, Prova Brasil, e a gente pode aplicar essa atividade para promover o aprendizado dos conceitos importantes.